Eu queria mostrar-lhe agora um testemunho e eu queria que você colocasse bastante atenção nessa história. E mientras você vê, você pode abrir sua Bíblia no livro de Joel, capítulo número 2. Já deixa sua Bíblia aberta neste capítulo e nós vamos a ver essa história. Coloque, por favor, atenção. En una ocasión mi papá solo me dijo, prefiero sacarte de la cárcel a sacarte del hospital. Y llegó una persona que mis papás lo consideraban mucho y él me dice que si yo no me dejo hacer lo que él quiere, él va a tocar a mis hermanitas. Mi sufrimiento empieza a corta edad, ya que pues nosotros somos de familia muy numerosa. Entonces, pues realmente teníamos muchas carencias. Yo en la escuela trataba de esforzarme para no ser una carga para mis papás. Trataba de tener buenas calificaciones y todo, pero al cambiarme de escuela empieza el bullying. Un bullying en el que me arrastraban del cabello, me pateaban entre varios. Y desde ahí pues yo ya pensaba en suicidarme porque no solo era eso. Habían tantos problemas en mi casa que llegaba a la casa y me golpeaban y otra vez llegaba a la escuela y era lo mismo. Y en una ocasión mi papá solo me dijo, prefiero sacarte de la cárcel a sacarte del hospital, dándome a entender que pues yo tenía que defenderme. Entonces pues desde ahí yo me empecé a volver muy agresiva. A partir de ahí, que fue a los 9 años, yo empecé a aprender a fumar, empecé a ser más agresiva con mis hermanos. A mis hermanos los golpeaba con cables, con varas, con lo que encontrara, porque yo desquitaba ese coraje. Después de eso, sigo creciendo con odio de mis papás, con odio de algunos de mis hermanos. Entonces yo empiezo a cortarme las piernas para que ellos no se den cuenta. Posteriormente a eso pasan años y llega una persona que mis papás lo consideraban mucho. Esta persona se gana la confianza de mis papás y un día nos dejan ir a su casa a ver películas a mis 2 hermanitas chiquitas y a mí. Entonces llega la noche, yo veo que él empieza a tocar a mis hermanitas, me interpongo entre mis hermanitas y él me dice que si yo no me dejo hacer lo que él quiere, él va a tocar a mis hermanitas. Pues esa noche abusó de mí. Al día siguiente yo me sentía sucia, me fui a bañar, me tallé, me rasqué literal hasta casi sangrarme la piel porque me sentía sucia. Y en ese momento yo solo tenía miedo de que no le hiciera nada a mis hermanas. Él nos enseña su arma. Y yo tenía miedo de que él, incluso que me matara a mí y se lo hiciera a mis hermanas. Yo pensaba que yo era culpable por haberme dejado, pero realmente yo tenía mucho miedo cuando estaba pasando eso. Entonces yo empecé a estar a mis 18 años con una persona de 40, con varios hombres. Yo aprendí así, a solo ser usada, a no sentirme querida. Y así fueron pasando los años hasta que yo digámoslo así, me apegué mucho a un chico con el cual pues llegamos al punto en el que yo quedo embarazada. Él me dice, pues ¿sabes qué? Pues tú a ver qué haces, porque yo no me voy a hacer cargo. Tuve un aborto espontáneo, me deprimí mucho más, empecé a ir más a fiestas, empecé a tomar más. Incluso a la última fiesta que yo fui, tomé demasiado. Al día siguiente, cuando yo me desperté todavía ebria y se me acercó un chico y me dijo que qué tal se había sentido. Cuando él me hace esa pregunta, yo me doy cuenta de que él también abusó de mí. Yo salí de ahí destrozada. Era una situación en la que yo decía, es que yo no encuentro el consuelo en nadie, yo no encuentro el apoyo de nadie. Estoy llena de hermanos, estoy con mis papás, pero ¿qué de eso me llena? Yo realmente a veces pensaba que si yo me moría iba a ser mejor porque ya no era una carga para mis papás, que mis hermanos iban a estar mejor sin mí y que
y pues que realmente yo ya no iba a sufrir. Literal, yo llegué a un puente y dije, Dios, yo ya no quiero esta vida, porque parece que solo nací para ser usada. Estaba a punto de aventarme y dije, si no soy capaz de aventarme, yo me voy a volver prostituta, porque si los hombres solo quieren usarme, pues entonces tengo que sacar algo de ahí. Ese día yo recordé que mi mamá me había invitado a la Universal, me dijo que yo fuera. Yo llego a la Universal mal, ebria, oliendo alcohol, mareada, y nadie me rechazó. Nadie me vio mal a pesar de que yo llegué así. Se acercaron a mí y en el momento de la reunión yo dije, Dios, yo ya no puedo con esta vida. Aquí me dicen que yo te la entregué, es lo único que tengo. Esta vida de porquería es lo único que tengo. Si tú la quieres, aquí está, porque yo no puedo más. Yo me iba a aventar, me iba a matar hace una hora. Si tú la quieres, aquí está, porque yo ya no puedo. Terminando esa reunión, tuve tanta paz, pude dormir. Todo el peso que yo tenía aquí, que no me dejaba avanzar, ese día descansé. Fue el cuidado que yo siempre busqué. Desde ese día todo cambió. Nada de lo que yo busqué antes logró darme lo que yo recibí ese día, que fue paz. Yo tuve que arrepentirme de quién era, de quién fui, de lo que hice, el odio que tuve a todos, a mis papás, a las personas que abusaron de mí y a mí misma. Tuve que arrepentirme de todo eso. Yo ya no quería nada de esa vida. Yo tenía que enterrar a esa vieja Noemí. Yo recuerdo que odiaba mucho a mi hermano porque somos muchas hermanas y él es el único hermano. Y era el que más odiaba, al que más lastimaba. Y yo tuve que ir a pedirle perdón por todo el dolor que le había causado a mis papás. Y fue una entrega total. Pues en cada hoguera todo fue cambiando. La transformación en mi familia fue grande. Y obviamente pues uno ve para las situaciones y le pide a Dios que cambie eso, que quiere eso y así. Yo ya tenía todo eso. Pero algo faltaba. Algo faltaba y yo dije, Dios, yo quiero de lo que hablan en las reuniones. Tener a ese Dios tan grande dentro de mí. Dije, Dios, aquí está mi todo. Incluso mi dedicación, cada detalle, todo es para ti. Pero yo no acepto bajar de aquí de la misma manera. Es una alegría tan grande de que a pesar de todo lo que yo fui, de todo lo que yo hice, Dios me vio a mí. Y Dios me amó a mí antes de que yo lo amara. Realmente esa hoguera santa fue la mejor y aún después de eso, yo ya no dejé de participar. Y ya no para pedir cosas. Siempre fue para pedir estar cerca de Él, permanecer cerca de Él. Pasé de ser, digámoslo así, una corcholata a un diamante muy valioso. Pero ese valor solo me lo dio el Espíritu Santo. Él me dio lo que yo no creía poder tener por todo lo que pasé. Y hoy en día estoy casada. Pude conocer a mi actual esposa, una mujer increíble, buena persona. Nunca me había imaginado, por ejemplo, el poder salir del país, o sea, ni siquiera a otro estado. Dios me dio la visión llegando de nuestra luna de miel y abrimos la nueva empresa que se llama Corporativo DIC, que en el cual aquí nos encargamos de la parte del despacho, la parte inmobiliaria, la parte de consultoría y la parte de construcción y remodelación. Yo había dejado los estudios a raíz de la violación. Hoy estoy estudiando la licenciatura en Derecho. Somos un equipo, Dios hace todo nuevo.
que es la mayor bendición que pudimos haber tenido. Los bienes, las empresas, los negocios, amén, gracias a Dios porque nos lo dio. Pero lo más importante es esto, el Espíritu Santo y servirlo a Él, que es lo que a mí en lo personal amo. La respuesta siempre es el altar. Todo lo que buscamos, todo lo que queremos e incluso todo lo que necesitamos viene del altar. Pero la prioridad es su Espíritu, porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Graças a Deus. Amém? Você entendeu? Veja como a obra de Deus é uma obra plena e perfeita. Deus ele não hace nada a medias, como ela dijo. Deus ele hace nuevas todas as coisas. Não importa como a persona esté. Não importa como ela se encontre. Porque Deus ele quer dar a todas as pessoas uma oportunidade de ter uma vida feliz. Ele quer que as pessoas vivam felizes. É evidente que teremos problemas, lutas, isso é parte da vida. Mas ser feliz não depende de fatores externos, depende de aqui, de adentro. A felicidade depende do interior da pessoa. Porque se o interior da pessoa está enfermo, todo estará enfermo. Se o interior de ella está mal, todo estará mal. Mas quando a pessoa entende a raiz do problema, quando ela entende que não se pode construir a casa desde o teto, primeiro começa de la base, do cimento. Mas há pessoas que elas querem construir desde o teto, não se consegue. Por isso que ela pensa, não, se eu me caso, eu vou ser feliz. Se eu tenho uma empresa, eu vou ser feliz. Se eu compro essa propriedade, eu serei feliz. Se eu tenho um hijo, eu vou ser feliz. Então, ela se hace ilusões. E ela vai intentando com essas coisas e ela se dá conta de que és por engano. Ela vai tendo as coisas e essas coisas não la harão feliz. Não la harão feliz. Lhe darão um momento de satisfação, pero não la harão feliz. Porque Deus, senhores, senhoras, Ele começa a sua obra desde a base. O livro do profeta Joel é um livro que tem apenas 3 capítulos. Tem 3 capítulos. Mas esse profeta, ele é um profeta muito direto. Ele é quirúrgico. Ele vai direto à gravidade do problema. Ele mostra para as pessoas a realidade que a maioria não queria ver, que a maioria não queria escutar, porque as pessoas preferiam viver de fantasias. Por que uma pessoa se volve, por exemplo, alcoólica? Por que ela começa a beber? Ao princípio, você pode observar, todo mundo começa a beber por social. Uma coisa social. É aquela coisa para encarrar, para não ser vista como um bicho raro. Então, se ela toma, para que os amigos estejam aí, ela começa assim. Mas daqui a pouco, os problemas que ela vai passando, fazem com que ela comece a buscar no álcool refúgio. E ela começa a beber para quê? Para olvidar. Você vê todo fumador de marihuana. Por que ele fuma marihuana? Você que é fumador, você sabe. E quem já foi, sabe. Que a pessoa fuma para um relax. Você pode ver todo fumador de marihuana, ele é todo. Ou não és? É refúgio. Forma de la persona evadir a realidade dela. Ela evade a realidade. Por isso que ela se volve adicta. A pessoa é adicta a qualquer coisa, juegos de azar, para poder intentar ganhar e intentar livrar-se do problema. Se volve adicção. A pessoa se volve dependente disso. Então, o diabo, ele cria várias formas para que as pessoas possam distrair-se,
para que ela não pense, para que ela deixe outros pensar por ela. Você vê que hoje as redes sociais está llena de los famosos influencers, de los youtubers, de los tiktokers, que influenciam as pessoas, influenciam as chicas a maneira de vestir-se, a maneira de ser, a maneira rebelde. De onde elas aprendem isso? Dessas coisas. E elas se refugiam nessa vida fantasiosa que esses influencers apresentam, e a pessoa queda vivendo a vida de outros, e ela não pensa, ela não raciona, ela se olvida. E é isso que esse mundo quer ser. As pessoas não pensar, as pessoas não parar para entender a real situação. E Joel, quando ele vino exatamente dessa maneira. A Bíblia diz aí no versículo número 1 de Joel, ele disse assim: tocad trompeta em Sião. Tocar trompeta em Sião. Por que ele mandou tocar trompeta? É simples, para nós outros que vivimos em México. Quando suena a alarme sísmica, que hacemos? Que hacemos? Ou não? Você não quer saber se é certo ou se não é. Você agarra a mochila com seus documentos e sai hecho um louco. Ou não é verdade? Por quê? Porque a alarma produz em nós outros uma reação. Não nos deixa acostados. Pode ser 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, sonou a alarma. Então, se Deus ele mandou tocar uma trompeta, para quê? Para despertar a gente. Para que a gente se dera conta da ruína que eles estavam vivendo. Que eles estavam em uma desgraça tremenda, eles estavam na miséria, eles haviam perdido todo, eles estavam com a vida destruída, mas todo mundo estava assim, anestesiado. O profeta chama eles de borrachos. Ele diz: despertar de borrachos. Você tamanha lá, inércia que aquela gente estava. Então, quando o profeta ele aparece nessa época de crises, nessa época em que a gente já havia perdido todo, que todo estava destruído, então ele traz 3 mensagens centrais, 3 mensagens principais. O primeiro mensagem que ele traz é o mensagem de arrependimento. A primeira coisa que ele señala para aquele povo, que eles tinham que arrepender-se, que eles tinham que entender que aquela situação, aquela crise que eles estavam passando, não era uma crise econômica, não era uma crise por uma sequia, não era uma crise por causa de plagas que haviam destruído a plantação. A pior crise que eles estavam vivendo era a espiritual, porque eles se haviam alejado de Deus, eles haviam abandonado a Deus, eles estavam mantendo apenas uma fé religiosa. Uma fé religiosa. Aquela fé, já viu aquela fé, aquela persona se levanta pela manhã, Padre nosso está no céu, santificado seja o seu nome. Aí na noite a mesma coisa, vai acostar, seu Padre nosso está no céu. Fé religiosa. Aquele povo estava assim. Os próprios sacerdotes, que eram os que tinham o dever de despertar as pessoas, os próprios sacerdotes também estavam completamente inertes, estavam completamente distraídos. E nos dias de hoje o que não falta é distração. Não falta distração. O que mais há hoje é forma de distrair a pessoa. Você pode passar todo o dia sentado frente ao televisor, vendo streaming, vendo toda a classe de coisas, para poder estar distraído.
Lo que eu estou falando é a persona, ela tentar evadir sua verdade, sua realidade. Ela persona buscar subrefúgios e não buscar a Deus. E não ter tempo para Deus. A pessoa não tem tempo para Deus. Ela não se dá tempo, mas ela sempre tem uma excusa para dizer por que ela não busca Deus. Porque não tenho tempo, porque trabalho muito, porque vivo lejos, por causa disso, por causa do outro. A pessoa sempre vai buscar uma forma de dar uma verdadeira excusa para não buscar a Deus. Mas a mente dela está completamente divagando. Então, quando o profeta chega, a primeira coisa que ele mostra para a gente era essa questão. Em outras palavras, ele lhes estava dizendo: vocês não se dão conta que essa desgraça, esta ruína, essa miséria que vocês estão vivendo é porque vocês se apartaram de Deus? Ele disse assim, a hora, declara o Senhor. O que ele declarou? Volvede a mim. Veja, ele estava falando com um povo que estava perdão pela palavra e repeti-la, um povo que estava na desgraça. Um povo que estava na miséria, de não ter nem para comer. Um povo que estava com sua família em ruínas, porque você sabe, a miséria entra por la porta, el amor sale por onde? Sale por la ventana. Ele estava falando com um povo que estava nestas condições terríveis. Mas ele digo para esse povo, há uma hora. Ou seja, mesmo nessa situação, mesmo nesta condição, mesmo nesta miséria, mesmo que todo está perdido, mesmo que não há esperança, mesmo que sua família esteja quebrada, há uma hora, declara o Senhor: volved a mim de todo coração, com ayuno, llanto e lamento. Rasgad vuestro coração e que? Então, se Deus estava dizendo para eles: vuelvam-se a mim, vuelvam-se. Vocês querem sair dessa situação? Vuelvam-se a mim, mas de todo coração. Esse rasgar os vestidos era uma tradição religiosa, que quando eles passavam por uma calamidade, quando eles tinham uma crise, então eles rasgavam suas vestiduras, em um símbolo de humilhação, de vergonha. Pero Deus estava dizendo: de que sirve que vocês rasguem o vestido e depois vão a cometer os mesmos pecados? De que sirve? Não serve de nada. Ele queria que eles rasgassem o coração, ou seja, que eles se arrependessem. Veja o caso de Noemi. Ella, quando chegou na igreja, ela chegou no dia que ela ia matar-se. Porque ela digo para Deus que se ela não cambiara, ela se volveria prostituta. E ela chegou aqui borracha, ela chegou aqui mal, nada ela rechaçou, nada ela condenou. Mas ela, quando escutou a palavra, ela viu que para ela havia esperança. Há esperança para os teres que estão aqui. Não importa como você esteja. Você pode estar aqui por primeira vez. O bispo, mas eu tive uma vida horrível, bispo. Eu hice coisas terríveis. Eu hice coisas que não importa o que você isso. Não importa. Porque Deus declara a uma hora. A uma hora. Que se você se volve para Ele, Ele se volverá para você. Como isso com Édia. Ela se arrependeu.
Ela se arrependeu da vida que tinha. Ela se arrependeu das coisas que fazia. Ela foi pedir perdão ao irmão que ela tinha tanto ressentimento. Ela pediu perdão aos papais. Ou seja, o arrependimento, ele produz dentro da persona um cambio. A persona toma uma decisão de cambiar de rumbo. Amém, gente? Não sei se me hago entender. Por exemplo, o homem, quando ele está perdendo o matrimônio, digamos, a mulher descobre que ele la engana, lo cachou, que ele está sendo infiel. E aí a mulher lhe disse: me vou aí, se acabou, não quero mais saber de ti. Aí que é o que acontece? Aí ele chora, ele pede perdão, ou não é? Ele promete que nunca todo mundo sabe. E ele promete, ele jura por Deus, ele jura por la madre, jura por los hijos, jura por todos os santos. Sabe o que é isso? É rasgar vestido. Isso é rasgar vestido. Porque a pessoa só aparenta que ela está arrependida, mas não está arrependida. Ele está com remordimento, porque ele foi cachado. E o arrependimento me hace pedir perdão antes de que eu seja cachado. Cachou? Mas quando a pessoa não se arrepende, ela só hace aquela escena que aparentemente a pessoa diz: ai, pobre, mira, ele não está arrependido, não, é porque você lo cachou. Porque se ele se arrepende, ele toma uma decisão. Quando há arrependimento, a pessoa toma uma decisão imediata. Se ele tem um amante, ele agarra o telefone e ele disse para a amante: diga, fulana, ponga atenção, se acabou, não quero mais saber, não me chame mais, não me busque mais, se acabou nosso relacionamento, se acabou. Aí a amante vai dizer assim: eu vou falar com tu mulher, te vou a... Aí ele vai dizer assim: pode falar, porque eu já lhe falei a ela antes, eu já lhe pedi perdão a ela. Porque ele se arrependeu. Então ele toma a decisão imediata de romper com todo aquele que ele sabe que está errado. Esse é arrependimento. Amém, gente? O arrependimento me hace tomar essas decisões. Mas se eu não me arrependo, é apenas aquele choro de remordimento. É lágrima de cocodrilo. Já viu lágrima de cocodrilo? Ela barra assim, e quando tu dá a oportunidade, o cocodrilo te come. É assim. Porque não é arrependimento. O arrependimento cambia a direção. Eu tomo a decisão. Eu vou romper com todo o que eu sei que está errado. Não quero mais. Eu rompo relações, eu rompo amistades, eu salgo de lugares, eu derro tudo. Como ela disse, que ela, quando ela se arrependeu, ela derrou aquelas amistades, ela derrou aquelas festas, ela derrou aquela vida errada. Porque ela tomou uma decisão. Amém, gente? Não sei se me estou fazendo entender. Quem me está compreendendo? Então, a primeira coisa que acontece é isso, arrependimento. Traz o arrependimento, então vem a outra parte, que é que? Derramamento. O povo estava vivendo na miséria, estava vivendo época de sequia, não havia cosecha, não havia água, não havia nada. Então se traz a conversão, Deus promete enviar para eles lluvias. Amém? Para regar a terra, para trazer de volta, de regresso, a prosperidade para eles. Mas mais que o derramamento de la lluvia, que era necessária e que Deus daria, mais importante que isso, era o derramamento de seu Espírito Santo.
porque és o Espírito Santo quem vai guiar a persona, és o Espírito Santo quem vai iluminar a persona, és o Espírito Santo que vai dar à persona forças para que ela pueda vencer as situações que ela tem por delante. És o Espírito Santo que dá paz. Amém. Se a persona não tuviere o Espírito Santo, ella não tendrá paz. Ella pode estar na igreja, mas ella não tem paz. Porque o Espírito Santo é fonte de paz. É o Espírito Santo que hace que você se acueste e duerma, e lhe falte noite, porque Ele dá paz. É Ele que lhe vai dar paz para reconstruir seu matrimônio. O bispo, nós outros estamos vivendo uma situação difícil em nosso matrimônio. Eu estou vivendo isso que você acabou de falar. Eu catei a meu marido, eu catei a minha esposa. E nós outros, o bispo, parecemos perro e gato. Não conseguimos falar-nos, só gritamos, nos insultamos. Mas se o Espírito Santo entra em sua vida, o Espírito Santo lhe cambia. Ele cambia sua mentalidade. Ele lhe llena de amor, esse amor que lhe hará perdonar a sua esposa, perdonar seu marido, para que seu matrimônio se reconstrua. Amém, gente? Mas tem que haver, porque ele disse assim, ele dijo assim, e sucederá depois de isto, ou seja, depois do arrependimento, depois dessa entrega de todo o coração, sucederá depois de isto que, leia aí, sobre quê? Deus, Ele quer que o seu Espírito Santo esteja dentro de todas as pessoas. Como digo Noemi, que ela digo, eu queria que esse Deus grande estivesse dentro de mim. Esse Deus quer estar dentro de você. Repito, não importa quem nos seja. Não se autocondene. Se as pessoas lhe condenaram, não se autocondene. Deus não lhe está condenando, Ele quer morar dentro de você. Ele quer ser morada, Ele quer viver dentro de você. Ele quer guiar sua vida. Ele quer tomar as riendas de sua vida. E Ele prometeu isso, que Ele derramaria de seu Espírito sobre toda a carne. Já todos podem entender dele Espírito Santo. Imagine você com o Espírito Santo dentro de sua vida. Imagine como será a sua vida. Você não consegue nem imaginar. Quando eu lhes mostro testemunhos aqui, todos os domingos eu lhes mostro testemunhos, e todos os dias, e nos programas de televisão, todas essas pessoas, elas nunca se imaginaram que podiam chegar aonde chegaram. Nunca. Ela nem sequer sonhava, nem seus melhores sonhos. Ela imaginava que podia ter a vida que têm hoje. Mas tudo isso é proporcionado por Ele Espírito Santo. Amém, gente? Por isso Jesus ensinou, buscad primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas os será añadido. Mas primeiro é o reino de Deus. Primeiro é a entrega. Não é dando que se recebe? Sim ou não? Não é dando que se recebe? Se você quer uma vida nova, você tem que entregar essa vida vieja. Você tem que entregar essa vida. Se você não entrega 100% de sua vida, você não receberá 100% das promessas que Ele ha hecho. E o Espírito Santo é essa promessa. Ele quer derramá-lo dentro de você. Então, a primeira coisa é o arrependimento, a segunda coisa é o derramamento, e a terceira coisa que Ele hace é que?
liberação, o livramento. Para que você entenda melhor, essa liberação está conectada a livramento. Deus librando-nos de todo o sofrimento, librando-nos do dolor, librando-nos do mal. Amém, gente? Que aí ele disse assim, no versículo 32, e sucederá que qualquer. Você vê que não há essa coisa, fulano sim, mengano não. Ah, esse merece, aquele não merece. Ah, esse aqui é santo, esse aqui é pecador. Esse aqui é bonito, não, esse aqui é feio. Não, esse aqui é mercado gordo, esse aqui não. Não, ele disse qualquer. Gente, Deus é um Deus lleno de misericórdia. Ele não se alegra em ver suas lágrimas. Ele não se alegra em ver-lhe em las noites pensando em morir-se. Ele não se alegra quando lhe vê desesperada por seu marido que lhe engana, por sua esposa que lhe abandonou, por seus filhos que estão presos nas drogas. Ele não se alegra quando os mira e não tem para pagar suas contas, que está sendo ameaçado aí por seus acreedores. Deus não se alegra com isso. Ele não tem prazer nisso. Ele é Deus misericordioso. O que Ele mais quer é sua felicidade. Amém, gente? É o que Ele mais quer. Mas isso depende de decisões que um tome. Ele lhe deu livre albedrío. Ele lhe deu poder de decisão. É você que decide. O futuro de sua vida está em suas mãos. Não depende de um governo. Não depende de políticos. Não depende de um sistema. Não depende do país. Não depende. Não depende da criança que você teve. Você de pronto teve uma criança de dolor. Mira Ed, ela foi violada. Era uma naninha. Ela cresceu com esse trauma de ser violada e depois se entregou a uma vida errada. De sair com homens de 40 anos, ela tendo 18, imagínate. Ou seja, a chica estava perdida, pobre. Mas Deus la mirou, como ela digo, Ele me amou antes que eu o amara. E creia, Jesus lhe ama. E o amor de Ele lo hizo venir a esse mundo, morir em seu lugar. Sofrer por você. Para que você não tenha que sofrer. E por isso que Ele disse, e sucederá que qualquer que invoque o nome do Senhor será salvo. Porque em el monte Sião e em Jerusalém estarão quem? Estarão quem? Los libertados. Ou seja, aquelas pessoas que se arrependeram, aquelas pessoas que elas receberam do Espírito de Deus, essas pessoas serão libertadas. Elas serão livres dos tormentos que elas traíam. Elas serão libradas do sofrimento que elas estavam tendo. Quando eu me vuelvo a Ele, então eu sou livre. Amém, gente? Ele me hace livre. Por isso, o apóstolo Pablo digo, donde está o Espírito do Senhor, aí há libertad. A pessoa está livre. Livre. E ele disse que no monte Sião, em Jerusalém, estarão os libertados, como ha dicho o Senhor. E entre os sobreviventes estarão aqueles que o Senhor há de amado. Deus lhe amou em nesta manhã, para que você estiver aqui, para que essa palavra se cumpra em sua vida. Se você quer que essa palavra se cumpra em sua vida, o bispo, eu quero essa palavra cumprir-se em minha vida. Então, você tem que ver em que situação você se encontra. O bispo, eu necessito de arrependimento. Eu sou esse primeiro grupo, e minha vida está em sequia. Eu necessito de arrependimento, eu necessito de misericórdia, eu necessito que Deus me dê seu perdão. Amém. Ele se lo vai dar.
O bispo, eu já passei desse primeiro grupo, eu já me arrependi, eu já me converti, eu já me envolvi ao Senhor Jesus, já me bautizei nas águas, porque eu me arrependi de meus pecados, mas todavia me falta esse derramamento, essa lluvia. Eu todavia não tenho dele Espírito Santo. Todavia eu estou seco, falta todavia essas águas que saem do trono de Deus. Então, se você vai buscar isso. E se você já passou por esses dois grupos, o bispo de hoje já me arrependi, eu já tenho dele Espírito Santo, mas todavia eu necessito ser librado. Eu tenho um problema, bispo, que eu não he podido resolvê-lo. Então, a hora, nesse mês de julho, em la hogueira santa, Deus lhe vai responder. Essa hogueira santa será para isso. La hogueira santa é isso que eles acabam de dizer. Se você quer ver sua vida sendo transformada, você tem que passar por esse processo. A decisão está em suas mãos. Amém? O Senhor há de amado, mas quem decide é cada um. Se você quer, ponga-se de pé em seu lugar, por favor. Coloque as mãos em seu coração, por favor. Se você quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, coloque as mãos em seu coração. Cerre os olhos, por favor. Vuelve, oh Israel, Para Ele, o Senhor, tu Deus. para el Señor tu Dios. Porque por tus pecados estás caído. Porque por tus pecados estás caído. Tem contigo palavras de arrependimento. Ten contigo palabras de arrepentimiento. Converti-os ao Senhor, Convertíos al Señor, diciendo-lhe: diciéndole: perdona toda iniquidade, perdona toda iniquidad, acepta lo que es bueno, acepta lo que es bueno, em vez de novillos, en vez de novillos, los sacrificios de nuestros lábios. los sacrificios de nuestros labios. Perdona toda iniquidade, perdona toda iniquidade, acepta lo que es bueno, em vez de novillos, el sacrificio de nuestros lábios. Sanaré todas tus infidelidades, Sanaré todas tus infidelidades. como rocío seré para Israel. Como rocío seré para Israel. Florescerás como el lírio e como el cedro. Florecerás como el lirio y como el cedro. Todo esto te haré, ó Israel, Todo esto te haré, oh Israel. quem és sábio e prudente, Quien es sabio y prudente, acepta lo que es bueno, acepta lo que es bueno, entiende estas coisas entiende estas cosas e anda em los caminhos do Senhor. y anda en los caminos del Señor. Quem és sábio e prudente, quem és sábio e prudente, acepta lo que es bueno, entiende estas cosas y anda en los caminos del Señor. Y anda en los caminos del Señor. Senhor, nuestro Deus, nuestro Padre,
Israel estava completamente anestesiado, inerte. Estavam completamente perdidos, não dando-se conta da ruína que estavam vivendo. Distraídos. E assim, Jesus, esse é o mundo em que vivimos. Tantas formas de distrações, tantas maneiras de fazer que as pessoas não pensem, não vejam a ruína espiritual em que estão. E como consequência, todo em la vida dando errado, todo fracassando. Pessoas que já han perdido 1, 2, 3 matrimônios. E a pessoa não entende que toda é consequência de estar lejos de ti. Ela não entende que todo o sofrimento é por estar separados do Senhor. E uno trata de culpar ao governo, culpar a políticos, culpar a um sistema, culpar a vecinos, culpar a la madre, ao padre que não estavam presentes, culpar a todos. E ela não consegue mirar para si, Senhor. Oh, meu amado Deus. Eu me acordo que quando Adão, ele pecou, e o Senhor o confrontou de seu pecado, ele disse: o que hiciste? Comiste del árbol que te dije para que não comieras? E Adão disse: la mujer que tu me diste, me deu de comer, e eu comi. Ele não foi nem sequer homem para assumir que ele se havia equivocado. Ele culpou ao Senhor e culpou a mulher. E desde então, ó Deus, essa tem sido lá o comportamento humano. Culpa ao marido, culpa ao papá, culpa à mamá, culpa ao professor, culpa à novia, culpa à pareja, ao patrão. Mas a pessoa nunca para pensar que toda é consequência de decisões, e a pior decisão, a de estar lejos de ti, Senhor. Hasta para buscar-te, a pessoa tem uma excusa, um culpado. Ela disse que trabalha muito, ela disse que não tem tempo, ela disse que viaja muito, ela disse que está cansada, mas não reconhece que a verdade é que ela não quer fazê-lo. Senhor, mira para essa pessoa que está aqui hoje. E de pronto ela está, meu Senhor, dentro de tu casa, mas lejos de ti. Ela nunca tomou as coisas em sério, como se deve. Talvez ela nunca se entregou. Ela está se bautizou, mas nunca se entregou. Senhor, que nesta manhã tu salvação chegue para essa pessoa. Porque o Senhor dijo que qualquer que invocar o nome do Senhor será salvo. Qualquer. Mi Senhor, essa pessoa que de pronto está aqui nesta manhã, vivendo em la calle, vivendo dentro de um inferno.
Essa pessoa que está aqui hoje, Jesus, e entrou aqui, está pensando em terminar com sua vida. Mas é o Senhor, lá de amor, e eu quero que ela seja librada, eu quero que ela seja transformada, Jesus. Eu quero que hoje a história dessa mulher, desse homem, comece a ser escrita uma história nova, uma história com o Senhor como o protagonista, o Senhor como o primeiro. Minha amiga, meu amigo, Jesus, Ele está aqui e Ele quer escutar sua oração. Se você quer hoje, volver-se a Ele de todo o coração, caso você não lo haja hecho, haja-lo agora. Hable com Ele aí agora. Se você já se volveu para Ele, mas aún não tem de seu Espírito Santo, diga-lhe a Ele: Senhor, eu quero teu Espírito Santo, eu quero que tu esteja dentro de mim, eu quero tener-te dentro de minha vida. Hable com Ele aí agora. Hable com Ele, meu amigo, minha amiga, haga a sua oração, porque Jesus está escutando-lhe agora. Ó Espírito Santo, escute a tu povo neste momento. Escute essa pessoa que está quebrantada, Jesus. Essa pessoa que já está cansada de tanto sofrimento, cansada de tanto dolor, cansada de tantas humilhações. Ela já está cansada, Senhor, cansada. E ela quer uma nova vida, Jesus. Ela quer conhecer-te, ela quer. Então, vem, Espírito Santo, a hora a tocá-la. Pode falar com Ele, meu amigo, minha amiga. Derrama seu coração ante Ele. Rasgue seu coração. Isso. Rasga seu coração. Entrega-lhe a Ele toda a sua alma, toda a sua vida. Hable com Ele. Jesus, Ele quer derramar de seu Espírito sobre todos. Ele quer que você lo tenha. Ele quer dar-te de seu Santo Espírito. Não importando quem nos deseja, não importando o que você haja hecho. O Espírito Santo quer entrar, Ele quer morar em você. Basta que você se rinda a Ele, que você se entregue a Ele. Isso, hable com Ele, hable com Ele. Entregue a Ele todo o seu ser. Entregue a Ele toda a sua vida. Que nostalgia de tu presencia, de cuando escuchaba tu voz llamándome al atardecer. Todo era simple, sin formalidades. Lo más importante era ese momento, solos tú y yo. Y quiero volver al primer amor. Lo reconozco, sin ti nada soy. Nada mejor que escuchar tu voz diciéndome hijo. Y quiero volver al primer amor. Lo reconozco, sin ti nada soy. Nada mejor que escuchar tu voz diciéndome hijo.
dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iré si tú eres el camino, la verdad y la vida? ¿A dónde iré si tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iré si tú eres el camino, la verdad y la vida? Y quiero volver al primer amor. Lo reconozco, sin ti nada soy, nada mejor que escuchar tu voz diciéndome hijo. Y quiero volver al primer amor. Lo reconozco, sin ti nada soy, nada mejor que escuchar tu voz diciéndome hijo. Oh Espírito Santo, abraça essa pessoa nesse momento, Senhor. Abraça-la, envuelva-la e llena-la, Senhor. Ella ha buscado em muitas coisas algo que la llene, e nada la llena, nem pareja, nem trabalho, nem hijos, nem dinheiro, nada la llena, Senhor, porque solo Tu puedes llenar el alma, solo Tu puedes llenar o interior de um ser humano. Então se llena, Senhor, aleluia, aleluia. Vem Espírito, vem. O Senhor prometeu que derramaria Tu Espírito sobre toda a carne. Estamos aqui, Senhor, toda a carne, homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos e adultos maiores, toda a carne, Jesus, toda classe de pessoas, ricas e pobres, brancas, morenas, negras, cultas e incultas, todos somos uno, todos. Tu não há distinção de classe, tu não há distinção de color, tu não há distinção de raças, porque Tu eres Deus grande e misericordioso. Senhor, derrama Tu Espírito aqui agora. Vem Espírito, vem Espírito, vem sobre essas vidas, vem Espírito, e llena esse pueblo de Ti, llena esse pueblo com Tu presença, aleluia, oh aleluia, vem Espírito, vem, chama-lo, diga-lo, vem Espírito, vem, entra, derrama Tu presença em mi ser, em mi vida, pida-se-lo, e Ele se lo vai dar, Ele não se lo vai negar. Espírito Santo, entra neste ser. Espírito Santo, llena essa persona de vida, llena essa persona de paz, de gozo, de alegria. Espírito Santo, transforma essa criatura, transforma-la. Espírito de Deus, haga essa persona nascer de novo, que ella venga nascer, que ella venga começar uma nova história. Ó Espírito de Deus, haga nueva todas as coisas, porque Tu haces nuevas todas as coisas, Jesus. Haga nuevas todas as coisas em la vida deste homem, desta mulher, que se vuelve a Ti, que se entrega a Ti, que se dá a Ti, Senhor Jesus. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia.
Vem, Espírito de Deus, aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te glorificamos, porque Tu eres a fuente de la vida, Tu eres a vida, Senhor Jesus, aleluia, aleluia. ¿A dónde iré? Aleluia. ¿A dónde iré? Si Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si Tú eres el camino, la verdad y la vida, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Si Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde iré? Dígale. ¿A dónde iré? Si Tú eres el camino, la verdad y la... Levante las manos y dile: Y quiero volver al primer amor. Yo reconozco, Yo reconozco sin Ti nada es mejor. Nada es mejor que escuchar tu Diciéndome voz. hijo, diciéndome hijo. Pídale, quiero volver Quiero volver al primer amor. Lo reconozco, sin Ti nada soy. Nada mejor que escuchar tu voz diciéndome hijo. Aleluia. Reciba aí a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí. E Ele lhe toca nesse momento. Aleluia. Receba a paz que Jesus dá. Oh, meu Senhor. Mi Senhor, eu entrego todas essas pessoas em suas mãos e lhe pido que esta hogueira santa que haremos em el Monte Sião, allá em Jerusalém, todo aquele que invoque o nome do Senhor, e nessa hogueira santa que se salva, e que todos que vadiam com nós outros sejam librados, Senhor. Por isso eu lhe pido, bendice a todos, consagra esses papelitos onde as pessoas harão seus pedidos, Senhor, e que cada pedido escrito, cada confissão, cada súplica seja por Ti respondida, Senhor. Quando Tu povo suba nesse altar, que aqui nesse altar eles escrevam essa nova história, Senhor. É o que pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos digam amém. Digam graças a Deus. Amém.